Eu comecei a implementar a movimentação da cobaia base. Eu usei um projeto anterior, também em C++, como referência quando eu fui escrever a lógica. Acontece que eu entendo o processo, só que ainda não memorizei exatamente quais partes vêm primeiro e quais vêm depois, além de ter muitos nomes gigantes. Sério, olha isso. Então, dito isso, eu posso tentar explicar o que eu sempre faço. Antes de começar a implementar a lógica de movimentação, precisamos concluir algumas etapas. Primeiramente, eu tenho que criar variáveis para armazenar o valor dos assets input action. Isso acontece porque eu preciso de alguma forma conectar os assets que eu fiz no último vídeo com código em C++, porque nós vamos programar com base neles. Eu posso fazer isso declarando eles como variáveis no arquivo header da classe do jogador. Eu vou expor eles para o editor, utilizando essa macro chamada uProperty, e eu providenciando alguns argumentos, como Edit Anywhere e Blueprint ReadWrite. Esses argumentos vão possibilitar que eu adicione referências direto do editor aos assets que eu criei no último vídeo. Eu criei as variáveis que incluem o Input Mapping Context, aquele que eu já tinha comentado no vídeo anterior, e as Input Actions de fato. Depois disso, eu declarei algumas funções para a lógica de movimentação no mesmo arquivo. Eu vou definir elas depois, no arquivo cpp. Agora, no arquivo .cpp, na função BeginPlay, eu escrevi o código para adicionar o Input Mapping Context que eu criei no subsistema do jogador. Em outras palavras, eu conectei a variável criada ao jogador. E como eu quero que isso aconteça no início do jogo, eu fiz isso na BeginPlay, uma função que é chamada uma vez, quando o actor em questão é criado. E no nosso caso, como o jogador é criado no início do jogo, então é literalmente quando o nível é criado. Depois eu utilizei a função setUpPlayerInputComponent para conectar as funções de movimentação com as input actions. E finalmente podemos escrever o código de movimentação de fato. Eu comecei a função jumping, que serve para pular, como o nome sugere, e depois eu fiz a função de olhar e mover-se. Aí eu testo o jogo para ver se estava tudo funcionando. Conectei os assets input action a partir do editor, como falei mais cedo. Fiz isso na blueprint do personagem, procurando pelas variáveis e escolhendo qual asset que eu queria que fosse conectado com aquela input action a partir de um menu flutuante. Depois de todo o código escrito, eu comecei a finalizar a movimentação, criando uma função para alternar entre as perspectivas de primeira e terceira pessoa, ou seja, entre ver o personagem de uma forma realista, a partir de uma visão do ponto de vista dele, ou ver o personagem de forma mais agradável, por assim dizer, tendo a visão a partir do ombro direito. Eu demorei alguns minutos fazendo essa função, pois eu escolhi fazer ela retornar um valor booleano, para caso eu precisasse no futuro, mas eu de fato não lembrava como eu devia fazer isso. Então eu só desisti e fiz com que a função não retornasse nada. Ela seria, portanto, do tipo void.
Acontece que eu pensei que seria inteligente fazer isso para verificar no futuro se a função deu certo, mas de fato era meio desnecessário. Finalmente, esse é o resultado final de todo o vídeo.